em nome do Senhor Jesus. Amém? 1 Pedro capítulo 5, verso 6, ele diz o seguinte, amém? Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele honre no tempo certo. Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Versículo 8. E seja sempre alertas e fique vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro seus irmãos na fé estão passando pelo mesmo sofrimento. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, Deus, que tem por nós um amor sem limites, que chamou vocês para tornarem parte da sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo aperfeiçoará e dará firmeza, força, verdadeira segurança, e Ele seja o poder, a Ele seja o poder para sempre. Amém. Amém? Eu gosto de ler sempre essa carta de Pedro. Na tradução Almeida está dizendo que nós devemos humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Nessa Bíblia diz preocupações, a mesma coisa. Sabe o que acontece hoje? Eu fico observando, eu gosto muito de observar o cenário. E principalmente o meu cenário, o da minha vida e a dos outros. Porque o inteligente aprende com seus próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Ele olha e, opa, não vou ali não. E eu vejo hoje muitas pessoas, e eu vou dizer para você, 90% da população do mundo são ansiosos, preocupados. E a preocupação, quando nós vivemos preocupados, nós estamos dizendo que nós não confiamos nas promessas de Deus. Porque você só se preocupa com uma coisa quando quem prometeu é duvidoso. Quem prometeu é duvidoso. Se alguém lhe prometer lhe dar algo, e você ficar ali, será que vai me dar? Será que não vai me dar? Quando é que vai me dar? Você está dizendo que você não confia na promessa daquela pessoa. Deus prometeu algo a gente, Deus nos prometeu ser felizes na presença, honrar a nossa fé. Deus fez as promessas a cada um de nós. E quando nós começamos a ficar ansiosos em busca da bênção, em busca da promessa, nós estamos dizendo, Deus não vai me honrar. Será? Esse será que é o problema. Esse será é que é o problema. A gente tem que começar a entender certas coisas. E o Espírito Santo é quem nos guia através dessa jornada. A maioria das pessoas, ela tem esse problema da preocupação. São ansiosos com o que comer, com o que vestir, com o relacionamento, com uma família, com o futuro dos filhos. São ansiosos. Mas isso é falta de entendimento de quem é Deus de verdade. Quando a Bíblia diz assim, se atentamente os obedeceres à voz do Senhor, teu Deus, e tudo o que Ele ordena, bendito serás, e cumprir todos os seus mandamentos, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. Bendito serás o teu cesto, a tua manjedoura, a tua terra, a tua família. Olha, e assim vai. Se Deus disse, se eu obedecer, eu serei bendito. Deus chamou Abraão e disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Foi uma promessa de Deus feita a quem? Abraão. Abraão não duvidou disso e saiu crendo nas promessas de Deus. E a Bíblia diz que creu Abraão, e isso lhe foi imputado como justiça. Nós vivemos na fé de Abraão, somos descendentes de Abraão pela fé. E essa fé de Abraão tem que estar dentro do nosso coração. Quando falta essa fé, a gente fica ansioso. A gente fica preocupado, a gente fica dizendo assim, não vai dar certo, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? E Pedro escreveu essas cartas às 5 províncias que estavam na divisão da Ásia ali, províncias romanas. Não era povo judeu não, era povo gentil. Pedro escreve, e Pedro começa a falar das provações que eles estavam passando, e começa a falar quem é Cristo, começa a falar dos problemas. E ele chega para os jovens e dá uns conselhos às pessoas mais jovens.
Porque jovens geralmente são ansiosos, porque não têm experiência de vida, amadurecimento. Pessoas que não são maduras. Quando Pedro está falando para jovens, ele está dizendo, são pessoas imaturas na fé. E essa juventude não está relacionada à idade, está relacionada à maturidade espiritual. E ele completa no versículo 7, entregue todas as suas preocupações ou ansiedades a Deus. O que é entregar preocupações, ansiedades a Deus? Salmo 40 diz assim: olha, esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor, ou seja, a minha oração, e se inclinou para mim. Ou seja, o salmista diz que ele orou e esperou. Ele orou e teve paciência. Ele orou, esperou o tempo de Deus e não o tempo dele. Eu já orei, já pedi, ele vai me dar. Lá em Marcos 11, Jesus diz assim: quando pedires alguma coisa em oração e não duvidares no seu coração, o Senhor cumprirá todas as coisas. Ele diz que a oração que você faz com fé e não duvida, Deus vai lá e honra. Jesus disse assim: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá o monte, ergue-te e lança-te o mar. Isso acontecerá. Mas que fé Jesus está falando? De que tipo de fé ele está se referindo? Que tipo de fé é essa? É uma fé natural ou uma fé sobrenatural? Porque a fé natural é uma fé comum. É a fé que as pessoas têm, todo mundo tem, independente de quem seja. A fé natural é aquela que você crê na força do braço, você crê no seu talento, você crê nas suas artimanhas. Mas a fé sobrenatural é a fé que você crê nas promessas de Deus e não duvida. Você crê que Deus vai fazer algo que ninguém está vendo, mas você crê no fundo do seu coração que aquilo vai acontecer. É convicção das coisas que você não vê, mas crer. E Pedro está aqui dando um conselho. Por quê? Porque nós temos um adversário. E esse adversário, ele não é bobo. Muita gente tem Satanás como um inimigo comum. Ele não é um inimigo comum. Satanás foi criado antes da criação da terra. Ele conhece tudo o que foi feito nesse planeta. Ele viu Deus fazendo o homem, Deus fazendo a terra, Deus fazendo o sol. Ele conhece a ciência inteira. Tanto é que ele através de um espírito maligno, ele entra no corpo de alguém e bota uma doença. Ele domina a mente das pessoas. Olha, um psicólogo, um psiquiatra que levou 6 anos na faculdade não consegue entrar na mente de um ser humano, mas o diabo entra, porque ele conhece cada parte do cérebro de uma pessoa. E ele conhece os nossos sentimentos, ele conhece o nosso comportamento, ele conhece o nosso tipo de crença, ele sabe qual o grau de fé que nós temos, ele sabe qual é a confiança que nós temos em Deus. Então ele vai trabalhar para tirar a pessoa do propósito. Porque quando nós duvidamos de Deus, nós desagradamos a Deus, porque sem fé é impossível. E quando nós desagradamos a Deus, nós agradamos a quem? Ao inimigo. Nós agradamos o inimigo. Então, quando ele diz assim, que o nosso adversário, o diabo, anda por aí como um leão rugindo, procurando uma brecha para nos pegar. E ele vai e completa, olha, sabendo que todos os vossos irmãos estão passando pelas mesmas provações. Ele quer dizer que isso não é uma coisa que é isolada, não é um caso isolado seu nem meu. É um caso de todas as pessoas que vivem uma fé em Cristo. E a gente se pergunta, por que Deus deixa a gente passar por cada situações? E por que Deus não abençoa logo a gente? Por que Deus não dá logo a bênção que nós estamos esperando? A gente tem gente esperando anos para ver o marido convertido. Tem gente esperando anos para ver o filho convertido. Gente esperando anos para ver um casamento abençoado. Gente esperando... Ô, Lucas, faz favor, fala aqueles meninos ali para sair daquela grade ali atrás, por favor. Entendeu? Não é lugar de brincadeira, não se machuca. Amém? O pessoal da rua brincando atrás da grade ali, tirando minha concentração aqui. Então, a pessoa espera anos para ver o marido, o filho, alguém da família convertido, para ver a mudança, e não acontece logo. E aí o que é que o diabo vai fazer? Está vendo? Nada está acontecendo. Cada dia está pior. As tribulações estão vindo, as coisas estão acontecendo, está tudo dando errado. Tudo dando errado. E quando ele fala rugindo, é isso, é soprando no ouvido das pessoas a palavra negativa.
marido nunca vai mudar, o filho nunca vai mudar, nunca vai dar certo. E aí a pessoa ora e o comportamento piora. A pessoa fala e as coisas começam a ficar de mais difícil ainda. A pessoa dobra o joelho, chora na presença. Quando acaba de levantar, aí vem uma perturbação, um vendaval dentro de casa. E a pessoa começa a ficar apreensiva, preocupada. E agora? Começa a duvidar de Deus. Foi o que aconteceu. Pedro estava naquele barco, juntamente com os discípulos, e Jesus vinha andando sobre as águas, em direção ao barco que eles estavam. Jesus estava indo na direção de quem? Do barco, na direção deles, até chegar até eles. Mas o que aconteceu? Quando eles viram Jesus, eles se assustaram, achando que era um fantasma. E Pedro, ainda um homem confiante, diz assim: Senhor, se é o Senhor, manda eu ter contigo. E Jesus vem. E Pedro fez o quê? Pisou na água e começou a andar. Mas foi o que aconteceu quando Pedro começou a exercitar a fé. Quando Pedro começou a mostrar, a provar que cria. Quando Pedro começou a materializar essa fé que estava há poucos momentos antes dentro do coração, ele começou a botar para fora, começou a fazer ser real, visto aos olhos nus, a fé. Porque eu não consigo andar sobre as águas, pisar o pé e não afundar, impossível na lei da física. E Pedro andou alguns passos até Jesus. Mas aí foi o que uma vez, balançou o vento, fez a onda bater com força. E Pedro naquele momento duvidou no coração. Qual foi a resposta de Jesus? Homem de pequena fé. Ele quis dizer que Pedro era incrédulo? Não, ele quis dizer que Pedro só acreditava um pouquinho. É o que acontece com as pessoas ansiosas. Ela até acredita em Deus, mas quando vem a tempestade, ela duvida. Quando as coisas pioram, ela duvida, ela desacredita. Ela quer chutar o balde, ela quer acabar com o casamento, ela quer botar os filhos para, não tem jeito não é à toa. Ela quer acabar com a vida, ela quer tirar a própria vida. Ela desiste da fé, ela larga de buscar Jesus. Ela vai buscar em outros lugares. Ela começa, a duvidar. E aí o diabo vem e traga. Tragar é isso. Ele anda ao redor soprando ali dúvida no coração, tirando a pessoa do alvo que é Cristo, tirando a pessoa da direção certa. E Pedro vai dizer uma coisa aqui no versículo 10: depois de sofrerem por algum tempo. Salmo 30, verso 5 diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Então o choro não dura para sempre. A tristeza não é para sempre. Os problemas não é para sempre. É um tempo, é por um pouco de tempo. A prova é por um pouco de tempo. Não é para sempre. Não tem negócio de eternidade, eu vou sofrer pela vida toda. Como muita gente diz assim: será Deus que eu vou sofrer a vida inteira? Eu vou morrer e não vou ser feliz. Tem gente que fala isso. Quando a gente abre a boca e diz: eu vou morrer e não vou ser feliz, ela está dizendo: Deus não vai me abençoar. Deus não existe na minha vida. Deus não está comigo. Deus não está cuidando de mim. Está dizendo: o Senhor é irresponsável, me chamou para aqui, está deixando eu sofrer. Pelo contrário, é por um pouco de tempo. E ele continua dizendo, ele fala: o Deus que tem por nós um amor sem limites. Um amor sem limites. Ele diz, sem limites, que chamou vocês para tornarem parte da sua eterna glória. É o que Pedro está dizendo. Que Deus, o Deus que ama a gente sem limites, que chamou a gente para tomar parte da eterna glória. Quando você chama alguém para a sua festa, você não divide o banquete com ele? Você chama para deixar alguém com fome na festa, sem participar da sua festa, para ficar isolado no canto, para tratar mal? Pelo contrário, quando você é convidado para uma festa, ou alguém convida alguém, ou você convida alguém, o que acontece? Você trata essa pessoa bem, você divide o que tem com ela. É o que Deus quer fazer. Mas a gente tem que suportar por um pouco de tempo. Agora volta umas 3 páginas aí, em Tiago, capítulo 1, verso 2. Tiago, capítulo 1, verso 2. Olha o que Tiago vai falar também sobre suportar as dificuldades
2 páginas, 3 páginas atrás aí. Dá umas 4 páginas mais ou menos. Tiago antes de Pedro. Amém? Capítulo 1, verso 2 diz assim: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence as provações, ela produz o quê? Perseverança. Versículo 4: que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam o quê? Maduros. Era o que Pedro estava falando. Amadurecimento. Não são mais crianças na fé. As pessoas precisam amadurecer. E amadurecer é ter um relacionamento com Deus, é conhecer mais a Deus, é saber quem é o Deus que ela serve. Quando nós conhecemos o nosso Deus, nós sabemos que mais cedo ou mais tarde Ele vai abençoar a gente. Mais cedo ou mais tarde a família vai ser abençoada. Mais cedo ou mais tarde o que nós almejamos em nossa casa se concretizará. É só a gente crer, não duvidar no coração, a gente não ficar aflito, ansioso. Não vai dar, não tem isso não, vai dar certo. O teimoso vai mudar, os teimosos de casa vai se transformar. Eu creio, Senhor, eu não vou duvidar, o Senhor prometeu. O Senhor disse a Abraão que em ti serão benditas todas as famílias da terra, e eu creio que a minha também. E a gente precisa, mas para isso eu preciso continuar crendo. Eu preciso continuar acreditando, eu preciso continuar ali, entregando a minha ansiedade ao Senhor, descansar debaixo da poderosa mão dele. Ele está me protegendo. Está difícil, mas estou debaixo da mão de Deus. Está doendo, mas estou debaixo da mão de Deus. Está complicado, mas estou debaixo da mão de Deus. O pau quebrando, mas estou debaixo da mão de Deus. E não querer tomar as atitudes, porque o diabo anda aí, doido para você tomar uma atitude e ele destruir tudo. E sabe o que acontece? A gente abre a nossa boca e quer consertar do nosso jeito. Casamento tá ruim, aí a mulher ou o marido quer chamar para ter uma conversa, discutir a relação. Não vai dar certo, vai brigar de novo. Não discute a relação não, vai orar, crer. Não fica remoendo não. Mas você tem que mudar nisso. Não vai acontecer. Não vai, porque é Deus que tem que resolver essa causa. Se a gente soubesse resolver, a gente não precisava de Deus. A gente, quando sabe tomar o remédio, não precisa ir para o médico. É o Senhor que resolve. As tribulações, elas vêm para nos amadurecer, para nos aperfeiçoar a nossa fé. Porque quando você passa por uma prova e você fica alegre pela prova, e você vence ela, persevera, então você vai dizer assim: poxa, rapaz, eu passei por essa, já sei como é que eu venço a outra. E vai criando amadurecimento. Você já não toma algumas atitudes infantis, mas você começa a evoluir espiritualmente. É o que Tiago também fala. Tiago está fazendo o mesmo discurso de Pedro com outras palavras. Deixar a ansiedade de lado, deixar as preocupações de lado, deixa Deus resolver o teu problema. Só faz buscar, orar, clamar a Ele, adora, deixa as coisas acontecer. Mas está tudo difícil. Não, deixa lá, vai orar. Não vai brigar não vai falar nada não. É o que ele está dizendo. Que a perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Sabe como é que a gente falha? Quando a gente quer fazer, quando a gente toma atitudes segundo a nossa vontade e não a vontade de Deus. É quando nós queremos viver desse jeito. Agora, olha o que diz Romanos 8. Eu vou ler rapidinho aqui Romanos 8. Romanos 8, 28. Olha o que diz aqui. Romanos 8, 28 diz o seguinte: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Ele diz assim, algumas coisas, eu digo todas as coisas. Todas o quê? As coisas. Seja ela boa ou ruim. Quando acontece alguma coisa ruim, trabalham o quê? Está trabalhando para o nosso bem. Quando é bom, não importa, todas as coisas cooperam para
para o bem daqueles que amam a Deus, seja elas boas ou ruins. Eu já passei por situações que, aos olhos das pessoas que estavam de fora, eu estava descendo a ladeira. Pelo contrário, foi aí que eu cresci. Quer ver? Eu lembro que quando eu saí da Jussara, eu morava lá, e eu saí numa situação difícil, fui morar de aluguel. Eu morava numa casa própria, fui morar de aluguel, num cubículo de casa, no Trigo da Nação, onde eu comecei a minha vida, onde eu cresci. Eu regredi aos olhos das pessoas de fora. Morava numa casa com 3 quartos, sala, cozinha, banheiro. Meus filhos dormiam cada um em um quarto. E eu fui morar num cubículo, tinha um quartinho, estamos nesse escritório, dormiam os 4 filhos. Muita gente dizia, aí a vida como está aí, ó, derrotado, descendo a ladeira. O casamento começou uma bagunça. Mas foi aí que eu cresci. Foi aí que eu me apeguei com Deus. Foi aí que eu consegui comprar outra casa, fui comprei um carro, fui comprei as coisas, que o casamento andou, que a minha vida mudou, o meu relacionamento com minha esposa mudou, porque foi no momento difícil que nós unimos a nossa força. Porque quando estava tudo bom, a gente não se interessava, a gente não estava nem aí. E Deus às vezes faz vir uma tempestade em nossa vida para nos aperfeiçoar. Por isso que Tiago diz que nós temos que nos alegrar quando as provações vierem, quando as lutas vierem. O casal está se desentendendo, é para você orar, é para você buscar mais a Deus. Perdeu o emprego, é para buscar mais a Deus. Está doente, é para buscar mais a Deus. Pode olhar que quando está tudo bem, ninguém busca a Deus. Por isso que nós precisamos evoluir, porque todas as coisas cooperam para o bem daquelas pessoas que amam a Deus. E ele completa, dizendo, dos que amam, aqui ele diz assim, dos que amam a Deus, daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano, ou de acordo com sua vontade. Ele chamou você para um projeto dele e não seu. Ele chamou você para um projeto dele. Livre-arbítrio só existe para quem não é cristão. Para quem está na presença não tem mais. É a vontade de Deus que prevalece. Porque é boa, perfeita e agradável. Seja ela doendo ou não, machucando ou não. Aí a gente diz, não. O que foi que Jó fez de errado? Jó fez o que de errado? Eu postei hoje lá. Jó estava em pecado? Pelo contrário, Deus exalta ele 4 vezes. Homem reto, íntegro, temente e que se desvia do mal. Satanás estava revoltado com a vida de Jó. Jó estava no bem bom e de uma hora para outra Jó sai perdendo tudo. E perdeu de filho aos bens. E ainda depois a saúde. Satanás vai 2 vezes na presença de Deus pedir para acabar com Jó. E Deus permite. Foi o que Jó estava fazendo de errado. Deus queria aperfeiçoar mais ainda Jó. E aperfeiçoou. A gente tem que entender que nas nossas provas nós somos aperfeiçoados. Está doendo? Deus está tratando de você. Está passando por luta? Está tratando de você. O marido está revoltado dentro de casa, a esposa está revoltada, o filho está revoltado. Deus está tratando de você. E é hora das pessoas começarem a amadurecer, largar de ser criança, descansar debaixo da poderosa mão do Senhor, deixar a ansiedade de lado, as preocupações. Deus está cuidando de cada um de nós. Só a gente largar esse negócio de ficar querendo resolver. O resolver é joelho no chão, é a oração, é a adoração. Tá doendo, adora. Tá doendo, adora. Jó estava ali naquela situação adorando a Deus, louco para os olhos humanos, mas para Deus era louvor, música para os ouvidos de Deus. Adorar a Deus quando está tudo bom, mas quando está tudo ruim, irmãos, a gente prova que a gente crê. A gente está provando que nós somos dignos da bênção. Deus nunca abençoou ninguém sem primeiro mandar para o deserto. Deus nunca abençoou ninguém sem primeiro passar na prova. Deus trata a gente como ouro. Paulo vai falar que nós temos que passar como ouro pelo fogo. Quando é palha, mas quando é ouro fica mais bonito ainda. Vira uma joia rara. O ouro só é ouro depois que passa pelo fogo. Quando você pega ele bruto, é uma pedra bruta, toda feia. Mas quando ele é lapidado, transformado, é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Deus quer mudar a nossa história primeiro, para depois mudar da nossa família. Deus vai amadurecer você, a mim, para mudar a nossa história. Deus não vai dar a benção a menino, nem a menina, criança infantil mentalmente, não. Deus vai dar pessoas maduras, porque não vai perder mais a benção.
Pessoa madura recebe e mantém. Pessoas meninas recebe e joga fora. Deus só vai transformar a gente depois que Ele aperfeiçoar a nossa fé. Depois que Ele transformar a nossa fé. Foi o que Deus falou. E precisamos entender o que Pedro disse. Pedro estava falando de uma coisa séria que muitas pessoas não entendem hoje. A pessoa pega esse texto e vai ver só a parte que Satanás anda ao redor. Mas é profundo o que Pedro diz. E para finalizar, ele diz assim, lá em Pedro ainda: mas depois de sofrer por um pouco de tempo, Deus, que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tornarem parte da sua eterna glória e por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo aperfeiçoará, lhe dará firmeza e força verdadeira e verdadeira segurança. E por estar unido com quem? Com Cristo. Ele mesmo aperfeiçoará. Está vendo? Aperfeiçoará. Aperfeiçoará é amadurecer. Mas para isso precisamos estar unidos com quem? Com Cristo. É o que está faltando no meio da gente. Está unido com Cristo. Porque quando a gente está unido com Cristo, nós suportamos tudo. Nós vencemos tudo. A Bíblia diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Tem muita gente deixando Jesus porque o casamento não está bem. Tem muita gente deixando Jesus porque os filhos foram para as drogas. Tem muita gente deixando Jesus porque perdeu o emprego, projeto de vida. Fez faculdade e não conseguiu ainda ter sucesso. Tem muita gente deixando Jesus porque se frustraram com a expectativa que criaram e não esperaram no tempo certo. A ansiedade fez ela jogar fora e ser tragada pelo maligno, o adversário. Perdeu a fé. Você sai na rua e você vê as pessoas, quando vão conversar com você, aí você pergunta: você é cristão? Não, eu era. Largou por quê? Saiu por quê? Me decepcionei. A minha vida não mudou. Me magoaram. Porque esperavam uma bênção e queriam no tempo deles. Provérbio 16 vai dizer que nós podemos fazer nossos planos, mas do Senhor é a última palavra. E no versículo 3 está escrito: peça a Deus que abençoe os seus planos. É Deus que tem que abençoar. Amém? Quer o casamento abençoado? Quer a vida mudada? Quer a família transformada? Eu quero. E Deus está trabalhando aos pouquinhos. Eu tenho paciência de esperar. Não morrerei enquanto as promessas de Deus não se cumprem na minha vida. É uma canção até bonita, eu gosto. E a gente tem que guardar isso no coração. Eu tenho 10, 12 anos que Deus está restaurando a minha vida. 12 anos. Eu cheguei aqui, comprei essa casa em 2010. Foi o começo da minha história novamente. De lá para cá eu tenho tido paciência. E outro que o povo já fica no meu ouvido: ah, vamos fazer isso logo, vamos fazer aquilo logo, vamos fazer. E eu estou na paciência esperando o tempo de Deus. A mesma coisa é aqui. Essa semana me chamaram e disseram para mim assim: pastor, o senhor está faltando o que para construir lá? Eu falei: a permissão de Deus para eu fazer. Deus ainda não permitiu que eu fosse cavar um buraco lá ainda. No momento dele, eu vou fazer. Aí eu tenho um amigo, eu levo lá e a gente ajeita, um político. Eu falei: tô fora. Tá vendo aí? Se eu sou ansioso, eu caio na armadilha do diabo e vou ficar devendo o favor, e essa igreja vai virar uma igreja capenga, dependendo de quem? Do político e não de Jesus. Não pode ter ansiedade. 3 anos essa igreja tem aqui. Quando eu abri ela aqui, disseram que não ia levar um mês. Tem 3 anos. Porque eu estou com paciência esperando. Amém? Bora para casa? Crendo nessa palavra? Guarda no teu coração. Aperfeiçoamento na fé. Deixa a ansiedade de lado. Joga fora a ansiedade. Confia no Senhor. Amém? Confia. Salmo 125 diz o quê? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não se abalam, mas permanecem para sempre. Essa é a fé. Amém? Vamos orar para a gente ir embora. 9 horas. O culto é breve, mas é na presença do Senhor sempre. Glória a Deus. Eu sempre dou a pesca, né? Do grupo, né?
Sempre dou uma pista lá no grupo. Sempre vocês têm que ficar ligados. Amém? Eu queria fazer uma coisa hoje, para a gente encerrar, na hora da oração. Eu queria que você vasculhasse assim sua mente. E você, pode ser que alguns não tenham, mas alguém tem alguma ansiedade. Se tiver uma ansiedade, eu queria que você orasse dizendo assim: Deus, olha, eu vou colocar essa ansiedade debaixo da tua poderosa mão. Amém? E não vai mais tocar nesse assunto. Coloca uma pedra lá. Beleza? Vai viver a tua vida. Deixa Deus trabalhar. Amém? A oração é essa hoje. Vai para casa crendo que Deus vai fazer no tempo dele. Amém. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu sei que nós temos falhas, defeitos. Volta e meia a gente é igual a Pedro. Começa a andar em cima das águas, mas quando vem o vento a gente afunda. Mas Pai, a gente já viu Pedro afundar, a gente sabe a metodologia. Nos ajuda, Senhor, a não ser igual a ele. Ele amadureceu e ele pregou para o povo que a gente tem que deixar as ansiedades de lado. Pedro se curou disso, Pai. Cura a gente também. Tira a ansiedade que está no coração dessa pessoa. Faz ela esquecer desse problema. Faz ela apagar da mente, ó Deus, essa dificuldade, meu Pai. Essa preocupação que tem tirado o sono, que tem deixado o Senhor sem comer. Tira, meu Pai. Espera, meu Pai. Com que ela tem que esperar com que o Senhor faça e não ela querer fazer. Pai, em nome do Senhor Jesus, liberta cada um de nós das ansiedades e nos dá amadurecimento, Pai. Que nós tenhamos, a partir de agora, amadurecimento para resolver nossas questões, falando contigo, orando, entregando ao Senhor, descansando debaixo da tua poderosa mão. Que a ansiedade não exista mais no nosso coração. Que nós não tenhamos mais, Senhor, preocupação com nada. Porque cremos que o Senhor é o Senhor da nossa vida. É o Senhor que irá cumprir tudo o que prometeu, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Se alguém vir lembrar da preocupação, que nós não demos ouvido. Que os ouvidos da gente esteja tapado para isso, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja libertação total no meio do teu povo. Para que eles possam ver, no dia que o Senhor permitir, as tuas bênçãos chegar. Que o Senhor faça resplandecer o sol sobre o seu rosto. Que o Senhor tenha bondade de ti. E que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor vá diante de ti. E que Ele levante teu rosto e te dê a paz. E que a paz que você recebe do Senhor, ela não seja apenas agora, mas seja permanente em sua vida. Vá em paz para casa, em nome de Jesus. E que todas as pessoas, ao chegar em casa, sintam a paz através de você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lembrando, quinta-feira tem culto de doutrina, de ensinamento. Quem quer aprender um pouquinho mais, quinta aqui. Eu falei quinta de quê? Do episcopado, dos comportamentos dos pastores. Amém? Quem lembra? Quem lembra? Não lembra, né? Pastor não pode casar duas vezes, largar a mulher e casar com outra. Não pode não, eu não posso não largar minha mulher e casar só se eu ficar viúvo. Tá certo? Lembrar, quinta-feira tem mais uma coisa importante aqui. E segunda-feira que vem, curso de teologia. Não pode faltar obreiros, viu? Quem quer ser obreiro? Quem quer ser obreiro? Não quer não? Pô, tá com medo da obra? Curso de teologia. Deus abençoe. Você que está em casa aí, ó. Se está assistindo a gente, faz uma visita, gente. Vem aqui. Ó, pede aí que eu dou o endereço aí na página. Deus abençoe.